Querido irmão e querida irmã, em Cristo Jesus, se alguém te ensombra na inveja, causando-te inquietação, coloque esse alguém depressa no teu quadro de oração. Depois, não fales no assunto, que te fere ou desacata. Inveja matou Caim. E a fofoca também mata. É uma mensagem magnífica do espírito Cornélio Pires. Alma querida e boa, você se acha vítima de inveja? Você tem a impressão de que as pessoas cuidam da sua vida, que elas estão de olho em você, cheias de ciúme, torcendo contra? Não há como negar que há pessoas invejosas em todos os lugares. E não dá para negar a força maléfica do pensamento de inveja. A inveja é tão vil e vergonhosa que ninguém se atreve a confessá-la. Ésquilo, dramaturgo que viveu na Grécia no século V antes de Cristo, considerado o pai da tragédia grega, já dizia que está no caráter de muito poucos homens admirar, sem inveja, um amigo que prosperou. O invejoso não deseja o que é do outro, deseja apenas que o outro não tenha o que tem, não seja o que é. Já Honoré de Balzac nos deixou a seguinte frase: é tão natural destruir o que não se pode possuir, negar o que não se compreende, insultar o que se inveja. Dizem que a inveja foi a causa do primeiro homicídio da história sagrada. Caim matou Abel. Por quê? Porque não tolerava que Deus tivesse preferência por ele. Assim ele achava. Muitos conflitos e até guerras nasceram da inveja de governantes ou cidades. Você já sentiu inveja? Conhece alguém que seja invejoso? Por que as pessoas sentem inveja? Como lidar com elas? Todas são questões com as quais convivemos, mas que nem sempre refletimos sobre elas como deveríamos. A palavra inveja vem do latim invidere, que significa não ver. Aquele que inveja provavelmente não vê o mundo de oportunidade e de energia que desperdiça ao abandonar a sua vida para viver a vida dos outros. A inveja é conceituada no dicionário como desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outra pessoa, desejo violento de possuir o bem alheio, cobiçar o que é dos outros. A inveja é um dos 7 pecados capitais
na tradição católica. É considerada pecado. Por quê? Porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. Muitos sofrem desta doença sem se darem conta de que ela pode ser curada com pequenos ajustes de pensamento, decisões, atitudes. A inveja não tem idade, religião, cor, sexo ou posição social. Há muita gente bem resolvida financeiramente e ocupando posições de destaque socialmente que sofrem desta, que pode ser considerada uma doença de difícil cura, à medida que abandona a sua própria fonte de inspiração, vontade de vencer com seus próprios esforços, para ficar o tempo todo prestando atenção e vivendo as posses, status, habilidades, possibilidades da vida alheia. É como a história da cobra que persegue o vagalume. Você conhece? Pois é. Depois de 3 dias e sem forças para fugir, o vagalume virou para a cobra e disse: Posso lhe fazer 3 perguntas? E respondeu a cobra: Sim, eu vou te devorar de qualquer forma. E ele indagou: Pertenço à sua cadeia alimentar e fiz algum mal? A cobra respondeu negativamente. Então o vagalume finalizou: Então por que você quer me comer? E a cobra respondeu: Por quê? Porque não suporto ver você brilhar. Assustador, né? A inveja vem de longe. A Bíblia traz do assunto em várias passagens. Em Provérbios 14:30, por exemplo, diz que a inveja é a podridão de nossos ossos. Terrível, hein? Salomão está querendo dizer que a pessoa invejosa está doente, física, emocional e espiritualmente. Também muitas obras de sucesso se basearam no tema, como foi o caso de Otelo, o Mouro de Veneza, escrita por William Shakespeare, por volta de 1603. O invejoso costuma sentir mais prazer com a derrota alheia do que com a sua própria vitória. Ele raramente busca o seu próprio sucesso, mas quando o faz, costuma não contar seus planos a ninguém, pois teme que alguém semelhante a si possa agir como ele, jogando carga negativa a fim de impedir o seu triunfo. Nesse contexto, a Bíblia, em Romanos 12:15, evidencia que não devemos contar para todo mundo coisas boas que nos acontecem. É preciso ter sabedoria para saber quem dos nossos amigos ou parentes vão realmente se alegrar conosco com uma bênção que recebemos. Nem todos os cristãos são maduros o suficiente para alegrarem-se com os que se alegram.
O invejoso é capaz de caluniar, difamar e tudo mais que for possível para impedir o sucesso de alguém que esteja em sua mira. Pior que ele, somente o invejoso pessimista. Esse, então, é de lascar. Se você conta a ele algo positivo que pretende realizar, ele dirá prontamente: ah, não vai dar certo. E lutará com todos os seus recursos para impedir o seu sucesso. Vamos contar outra história? Então, conta uma fábula de Esopo que o avarento e o invejoso fizeram pedidos a Júpiter, que resolveu atender desde que desse ao vizinho de cada um o dobro do solicitado. O avarento pediu, então, que Júpiter lhe desse uma sala cheia de ouro e foi prontamente atendido. Naturalmente, ele não ficou lá muito contente ao ver seu vizinho receber 2 salas cheias de ouro. Daí chegou a vez do invejoso, que solicitou a Júpiter que um dos seus olhos fossem furados. Ele ficou muito feliz ao ver seu vizinho com os 2 olhos furados. A inveja é a dor que surge pelo bem alheio. Trata-se de uma emoção que quase todas as pessoas já sentiram, pelo menos uma vez em suas vidas. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos diz que, com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Francisco Cândido Xavier nos aconselha que precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Alma querida e boa, você já reparou e parou para pensar que, na maior parte das vezes, as pessoas não estão assim tão interessadas na sua vida? Poucas pessoas têm tempo disponível para ficar cuidando da vida dos outros, acompanhando seus passos e desejando o mal. Você já ouviu falar do olhar que seca pimenteira? Pois é. Mas devemos lembrar que bons pensamentos e boa conduta nos tornam praticamente imunes a qualquer má intenção direcionada a nós. Jesus nos deu um conselho simples e sucinto. Qual foi? Orai e vigiai. Manter o pensamento elevado e cuidar da nossa conduta. Por isso temos a consciência. Para exercer o controle sobre nossos pensamentos, palavras e ações. Não é coisa muito fácil de se fazer, mas é possível.
E se é possível, só depende de nós. Não importa se alguém sente inveja de você ou não. Você deve cuidar de você mesma, de seus sentimentos e atitudes. O que os outros pensam ou sentem é problema deles. Mas quando desconfiar que está sendo vítima de inveja, pergunte a si mesma se não é você que está descontente consigo mesma e está procurando subterfúgios para seus fracassos. Isso é muito comum, muito mais comum do que você pensa. Alma querida e boa, a inveja é a matriz de inúmeros males, mentora de muitas desordens, alicerce de incontáveis desventuras. Discreta, incomodamente tem sido deixada à margem pelos expositores das verdades do Evangelho. Sutil como é, passa despercebida, embora maliciosa, comparável a vapor deletério que intoxica todo aquele que lhe padece a presença, espalhando miasmas em derredor. A inveja, além dos males psíquicos que produz em razão dos pensamentos negativos que dirige contra outrem, proporciona simultaneamente graves prejuízos morais àquele que dela se empesta. A inveja é capaz de caluniar, investindo contra uma vida comum a frase dúbia, na qual consegue infamar o mais puro caráter. Transforma palavras e infiltra insultos perniciosos. Vê o que lhe apraz e realiza conforme lhe parece lucrar. Consequentemente, o invejoso é um peso infeliz na comunidade humana, porque débil moral adapta-se, amolda-se, é venenoso na bajulação e terrível na agressividade. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Alma querida, quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Se encontramos um companheiro trajado com o louvável apuro, pensamos em vaidade. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre.
Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Por quê? Sem dúvida, cada um de nós observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispomos. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças, sem perceber, as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações? Ah, se eu contasse com mais saúde. Podes alegar em tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Ah, se eu conseguisse um diploma distinto, podemos afirmar com menosprezo a nós próprios. Não nos é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-nos caminhos a conquistas superiores. Outras vezes, se eu tivesse dinheiro, reclamamos tristes. Mas esquecemos de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Se eu possuísse mais cultura, asseveramos, mostrando o verbo desapontado. E não nos aplicamos ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Ou então, quem sabe, se eu alcançasse companheiros melhores, subestimando-nos o próprio valor. Entretanto, o esposo inconsequente e a esposa difícil, os filhos problemas, os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do nosso apostolado individual, na abnegação e no entendimento para que nos elevemos de nível ante a vida maior. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus, aonde está? Dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar
as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Por isso, o exercício é treinar a largueza da generosidade, a difusão da gentileza, a ampliação dos horizontes imensos da caridade, porque as mãos que esparzem rosas sempre ficam impregnadas de perfume. Bonito, né? Como é ditoso oferecer-se rosas, muito melhor seria tirar-lhes também os espinhos, como os cardos do caminho por onde transitam incautos pés. Evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós próprios. A inveja vê sempre tudo com lentes de aumento que transformam pequenas coisas em grandiosas, anões em gigantes, indícios em certezas. Alma querida, mantém-te distante da inveja, pois assim como o fogo queima a lenha, a inveja consome as boas ações. Ao subtrairmos do nosso coração o orgulho, somaremos humildade à nossa personalidade e a soma final será grandiosa. Subtraindo erros das nossas vidas, somaremos mais anos de paz à nossa existência. Subtraindo a maldade da nossa mente, somaremos amor e bondade à nossa fé, conquistando em resultado um saldo de alegrias. Subtraindo a inquietação das nossas noites, receberemos uma soma de repouso benéfico. Subtraindo a ironia dos nossos lábios, somaremos piedade às nossas palavras, resultando em compreensão ao nosso semelhante. Subtraindo a inveja dos nossos olhos, somaremos caridade às vidas alheias, habilitando-nos para a claridade da vida maior. Subtraindo o mal das nossas horas e somando aos minutos ações abençoadas, nosso saldo será de dias povoados de oportunidades de auxílio. Enfim, subtraindo os maus instintos que nos infelicitam os dias, colocando em seu lugar a soma dos nossos esforços na ternura, descobriremos um saldo extra de conquistas valiosas na operação final da existência. Subtrair coisas negativas e somar as positivas determinará exatamente o padrão das nossas vidas, concedendo-nos harmonia e nos habilitando para o grande voo rumo às estrelas, ao infinito, à perfeição. Então, coisa terrível a inveja, né? É a demonstração da nossa incapacidade, né? Diante de fatos. Então, se você quiser ver essa live, nós estamos no Facebook, Núcleo Assistencial Joana de Ângeles de Botucatu. A qualquer hora, estamos lá. Tá bem? Acompanhe-nos e esperamos encontrá-los sempre.
neste horário, às 7h30 da manhã nos domingos, não é? E a qualquer hora que você quiser nos ver, falar, nos ouvir, não é? Então, estaremos então aqui no Facebook. Está bem? E não se esqueça de, em qualquer momento que você estiver assim, passando por problemas, precisar de um aconselhamento de imediato, 3882-6373. 3882-4500. São mensagens de muita paz. Bem, agora nós vamos ficar com o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Pare o que você está fazendo, medite, pense no céu, numa paisagem bonita, numa flor, e vamos com o nosso Chico, da prece do Espírito Emmanuel, oração nossa. E, de nossa parte, desejamos que você seja muito feliz, que não seja vítima de inveja. Então, a inveja sempre é uma mensagem de incapacidade, já falamos, né? Daqueles que não podem vencer e atacam, que não sejamos nós. Está bem? Trabalhemos com muita paz e com o nosso esforço venceremos. Uma excelente semana. Até sempre. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.